Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal. Vocês estão me vendo aqui, ó, com a minha camiseta, então já devem saber que esse é mais um vídeo que eu estou gravando aqui em parceria com o Compre Sua Peça. O Compre Sua Peça eu acredito que você já conhece, mas se você está chegando agora aqui no canal e também não conhece, o Compre Sua Peça é um marketplace especializado no segmento automotor. Então, através do site deles, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar agora, você encontra diversas peças e outros acessórios, seja para carro, moto, caminhão, linha náutica, trator, enfim, tem muita coisa lá no site, por isso que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, para você clicar no link agora e já ir lá, xeretar tudo que eles têm no site, tem até som automotivo, então vale muito a pena você acessar lá para conhecer tudo. E tem ferramenta também que é bem legal. Mas vamos então para mais um vídeo em parceria com eles. E hoje vocês já estão vendo aqui algumas pecinhas em cima da minha bancada. E eu vou explicar para vocês já o que é, mas antes eu quero deixar uma perguntinha, quero que você responda com sinceridade. Você sabia que tem algumas peças do motor que não podem ser reutilizadas? Sabia? Não sabia? Então agora você vai ficar sabendo, já deixa aqui nos comentários se você sabia ou não e vamos lá então para o conteúdo do vídeo. Bom, a gente sabe que no motor existem várias diversas peças móveis e essas peças móveis elas sofrem um desgaste maior ao longo do tempo e algumas delas não aceitam nenhum tipo de reutilização ou recondicionamento, elas simplesmente precisam ser descartadas. Eu vou falar de algumas que precisam ser descartadas sempre e vou falar de outras que precisam de uma avaliação cuidadosa para saber se elas podem ou não permanecer naquele motor. Então vamos começar aqui, ó. Eu já tenho algumas aqui na minha bancada, não tenho todas, mas as que eu não tiver, eu vou falando para vocês e coloco imagens para vocês verem aí. Eu vou começar falando pela, acho que é a mais conhecida, que todo mundo já sabe, que são as juntas. Então, todos os tipos de junta do motor, então junta de cárter, junta de cabeçote, junta de bomba de óleo. As juntas, elas são feitas, na verdade, a principal função das juntas, como a gente já sabe, é a vedação. Então, uma vez que você retira a junta do motor, dificilmente, quando você recolocar ela no lugar, ela vai ficar exatamente na posição que ela estava. Então, por exemplo, ó, estou aqui com uma junta de cabeçote. Uma junta de cabeçote de motor EA111 da Volkswagen. Essa junta de cabeçote, ela não foi retirada por problema, ou seja, ela não queimou, ela não estragou. O problema e o motivo da desmontagem do motor não foi a junta de cabeçote. Então, teoricamente, algumas pessoas diriam que ela tá boa e que ela poderia ser reutilizada. Mas se vocês prestarem bem atenção, dá para ver que ela já está amassada, vamos dizer assim, em vários pontos. Inclusive, alguns pontos ela tem até marcas e já perdeu até a tinta preta, né? Esse escuro que ela tem já está até cromado aparecendo. E também você pode ver que ela está bem mais fina do que normalmente ela vem quando a gente adquire, né? Quando a gente compra uma junta nova. Então, por que eu não posso reaproveitar? Quando eu for colocar, ou melhor, quando eu coloquei, né, que esse motor já está montado, o cabeçote no lugar, dificilmente eu ia conseguir pressionar a junta exatamente nos lugares aqui, que ela já está deformada, né, que ela já está pressionada. Então, correria um risco muito grande de acontecer um vazamento de óleo ou de líquido de arrefecimento, ou seja o que for, essa junta, na verdade, perder totalmente a propriedade dela e perder a função principal, que é a vedação. O mesmo acontece aqui, ó, com a junta de bomba de óleo. Você pode ver que ela está até tortinha, ó. Depois que você tira, dificilmente ela vai manter a principal função dela, que é a vedação. Então, qualquer tipo de junta deve ser trocada. A mesma coisa vai acontecer, aí não são juntas, mas são o-rings, né? Com esses o-rings aqui, ó, do motor. Aqui é do cano d'água e aqui é o do pescador. Então esses o-rings também, eles ficam... Esse daqui, para vocês terem uma ideia, quando você compra ele novo, ele é redondo. Ele é igual esse aqui. Aí você coloca no pescador, ó, ele fica quadradinho e ele não perde mais o formato. Então ele afina muito. Inclusive um dos problemas desse carro que a gente acha que pode ter causado, o problema desse carro aqui foi falta de pressão de óleo, então a gente acredita que uma das causas, na verdade foi mais de uma, mas uma das causas foi
esse O-ring, esse O-ringzinho de nada aqui do pescador que deixou passar um pouco de ar, e quando entra ar no pescador, a gente perde mesmo, o motor perde mesmo a pressão de óleo. Então também é outro tipo de peça, vamos dizer assim, que precisa ser trocada sempre que você abre. Então nesse caso eu tirei o pescador e troquei inclusive o pescador desse motor e troquei, claro, o O-ring junto, que já veio junto novinho, por isso que eu estou dizendo para vocês que ele era redondinho. Eu também não sabia, eu descobri quando eu comprei o novo, que o O-ring é redondinho, depois ele fica assim, retangular. Outra coisa que a gente também retirou, todas essas peças são do mesmo motor, viu gente? Todas as coisas que a gente também tem que trocar sempre que a gente tira são os parafusos de cabeçote, ó. Mas vocês podem perceber que ele muda até a cor, né? Eu não tô com nenhum novo aqui para comparar, mas se eu colocasse do lado, vocês perceberiam que esse daqui tá mais comprido, porque eles têm uma característica que é para aceitar uma deformação, e essa deformação ela vai ser permanente. Então ele tem um limite ele estica, né? Ele entra numa zona plástica aqui do parafuso e ele fica naquela posição e ele aceita aquela deformação e ele fica ali segurando o cabeçote já com essa deformação. Uma vez que eu tiro esse parafuso e depois eu aperto de novo, como vocês sabem, o parafuso do cabeçote ele tem um torque específico para cada motor. Então, depois que eu coloco ele novamente e dou o torque novamente, ele já sofreu aquele alongamento, vamos dizer assim. Ele já entrou na zona plástica do material e aí ele não pode mais ser reutilizado, porque pode ser que ele quebre, ele estoure aqui na parte onde ele está sendo esticado. Então, todos os parafusos de cabeçote e, na verdade, todos os parafusos de motor que tem essa característica, né, de esticar, né, de sofrer essa deformação para poder ter o torque, devem ser trocados, não devem ser reutilizados, sob o risco de quebrarem, estourarem, e aí pode ser bem maior o prejuízo. Então, a segunda peça, vamos dizer assim, são os parafusos ou prisioneiros de cabeçote ou qualquer um que tenha essa característica de deformar conforme você dá o torque no motor. Outras peças que também não são recomendadas a reutilização são as válvulas. Eu não tenho ela aqui para mostrar para vocês, vou colocar uma imagem aí. São as válvulas tanto de escape quanto as de admissão. Elas, dependendo do tipo de deformação que elas sofrem, não existe mais a possibilidade de recondicionamento, e aí a única maneira mesmo é fazer a troca. Elas podem sofrer, por exemplo, algum tipo de retífica de assentamento, alguma coisa assim, mas isso deve ser feito por profissional capacitado e com equipamento correto para fazer esse tipo de retífica de assentamento. Caso você não tenha esse equipamento, não tenha essa possibilidade, né, não tenha a certeza de que esse trabalho está sendo feito da maneira correta, o ideal é simplesmente descartar e trocar as válvulas tanto de escape quanto de admissão. Outra coisa também que muita gente acha que é muito forte, mas é mais delicado do que se imagina, é o pistão e os anéis. Dependendo do motivo da desmontagem do motor e da forma que você tira, né, o pistão, os anéis, por exemplo, eles jamais devem ser recolocados. Com certeza você vai correr o risco aí de engripar, de quebrar, de acontecer alguma coisa mais grave se você reutilizar os anéis. Mas o pistão também tem que ter cuidado, tem que ter atenção, porque quando ele é novo, né, quando você compra o pistão, ele tem um determinado tamanho, um determinado formato. Ao longo do tempo dentro do motor, ele acaba, dependendo principalmente também do problema que você está desmontando, né, pode ser que ele seja realmente a causa, mas ainda que ele não seja a causa, dependendo do jeito, né, da deformação que ele pega dentro do cilindro, não é mais possível você reutilizá-lo. Às vezes, você não consegue nem colocar um pistão novo porque o cilindro está deformado e aí você precisa de algum tipo de retífica, ou dependendo do caso, quando não tiver condição de fazer retífica, aí você precisa trocar o bloco. Mas os pistões, eles merecem uma atenção. Então, sempre que você desmontar o motor, primeira coisa, tirou o pistão, trocar os anéis. Isso daí não tem nem o que discutir. Outra coisa, avaliar como que está o pistão. Então, tirar todas as medidas, tirar as medidas do cilindro, para ver se você vai conseguir ou não reutilizar esses pistões com anéis novos, obviamente. Outra coisa que também tem que ser medida se você desmontar é a biela e o virabrequim.
Então, você tem que medir, claro que tudo vai depender do motivo que você está desligando, que você está desmontando o motor, né? Se eles não forem o motivo real disso, você precisa fazer uma avaliação. Por exemplo, o virabrequim, dá para fazer retífica de virabrequim, mas você tem que pegar o manual do fabricante daquele virabrequim e ver quais são as medidas mínimas aceitáveis para que ele possa ser reutilizado no motor. Então, às vezes, dependendo do tipo de retífica que você faz, você tira muito material do virabrequim e aí você corre o risco dele quebrar, empenar, acontecer alguma coisa mais grave dentro do motor. Às vezes essa nem era a causa que você desmontou, mas acaba acontecendo e causando um prejuízo muito maior, não só para o teu cliente, mas também para você, que vai ter uma dor de cabeça muito grande. O mesmo acontece com o comando. Todas essas peças, né, que são grandes e que são responsáveis, movimentam muito, que são muito peças muito móveis, né, que movimentam muito dentro do motor, tem que ter um cuidado muito, muito grande com o tanto de material que você está deixando depois de uma retífica, se for o caso de retificar. Então tem que tomar muito cuidado, tirar todas as medidas para saber se não corre o risco daquele virabrequim quebrar. E a única forma de você saber é ter um manual do fabricante para saber qual é o limite que aquela peça aguenta de retirada de material, certo? E falando nas bielas e no virabrequim, eu vou falar também delas, que são as bronzinas ou casquilho, né? Cada um chama de um jeito. Essa daqui é de mancal, do vira, e essa daqui é de biela. Então, assim, por mais que, por exemplo, esse caso aqui, um dos fatos que a gente acredita que tenha sido também a perda de pressão foi realmente as medidas do virabrequim, né? As medidas das bronzinas, porque o virabrequim estava ainda na medida standard, então a gente não teve problema com isso. Mas as bronzinas, elas nem estão tão feias assim, mas elas estão desgastadas e para quem já mexeu com motor EA111 sabe que qualquer pouco desgaste já causa a perda de pressão de óleo. Então, nesse caso, a troca dos casquilhos ou das bronzinas, chame como achar melhor, foi uma das soluções para o caso. Então, foi simplesmente trocar, não precisou de retífica. Eu comprei o joguinho de bronzina de mancal e de bronzina de biela e de arruela de encosto, que não está aqui, mas também tem que ser trocado. Tudo na medida standard, a gente conseguiu resolver o problema da perda de pressão. Então, mesmo que ela não seja a causa, no caso, se você está desmontando o motor e não é esse o problema dele, como foi o caso aqui, essas peças elas têm que ser trocadas porque elas sofrem um desgaste muito grande e principalmente assim, mesmo se você tirar a biela e ela não soltar da biela, o ideal é que você faça a troca, até para voltar também às medidas standards do motor, o que vai ajudar, se você não teve problema de pressão de óleo, a não ser um problema no futuro, vai durar bem mais tempo, não são peças caras. Todas essas peças que eu estou falando, tirando o pistão, né, e virabrequim e comando, não são peças caras, tá? Esses casquilhos, os parafusos, dependendo muito do motor, mas é coisa que vale muito mais a pena você trocar do que você correr o risco, considerando o prejuízo que essas peças podem te dar se você tiver um problema depois. Então vale a pena trocar, não é nada absurdo e você evita uma baita dor de cabeça e quem sabe até um retrabalho bem mais grave do que você teve na primeira desmontagem. Eu coloquei aqui também as velas de motor. Muita gente vai discordar, vai falar que tem como arrumar o gap e tal, e limpar e tal. E eu concordo que sim, mas eu acho que tudo como eu disse, tem que ser avaliado, tudo tem que ser olhado. E pelo preço da peça, né? Então, por exemplo, pelo preço de um jogo de vela, por exemplo, essas velas não tinham problema. Elas estavam funcionando normalmente, mas pelo preço, custou acho que R$100 o joguinho, não compensa você montar um motor inteiro, lindo, bonito, maravilhoso, como foi o caso desse, que a gente desmontou bloco, desmontou cabeçote, montou tudo, trocou tudo e deixar as velas antigas. Então, tem também o bom senso de você ver o que está sendo feito no motor e pensar no custo que às vezes, uma peça barata e o problema que ela pode te trazer no futuro. Então, eu coloquei elas aqui também porque devem ser avaliadas e, óbvio, de preferência, se tiver possibilidade, já trocar. Eu coloquei aqui, vocês estão vendo 2 potes, né, de óleo de motor. Eu acho que eu nem deveria, né, nem precisaria falar sobre isso, mas eu vou colocar eles aqui também. Eu já falei as principais peças que eu entendo que precisam ser trocadas ou avaliadas, né, claro, não falando efetivamente do problema do motor que você abriu. Se você abriu o problema e o motor e o problema é a bomba de óleo, é óbvio que tudo isso mais a bomba de óleo deve ser trocada. Aí cada caso tem que ser avaliado. Mas essas são as peças que eu acredito que, independente do problema e o motivo que você está abrindo o teu motor, você precisa trocar. Então eu quero
acrescentar. Já vi gente fazer, por isso que eu estou colocando aqui o óleo do motor. Então, por exemplo, troquei o óleo do motor a semana passada e o motor deu problema, eu tive que abrir. Esgotei o óleo do motor e vou guardar para reaproveitar? Não, já vi gente fazer isso, mas não é o caso. Dependendo do problema e dependendo do motivo que você está abrindo o motor, esse motor, essas peças, elas podem ter soltado limalha, algum tipo de material. E esse material, essa limalha, eles vão para o óleo. Então, e para o filtro de óleo. Então, sempre que troca o óleo, a gente troca o filtro, não seria diferente nessa situação. Então, estou esgotando o óleo porque vou desmontar o motor inteiro, porque teve algum problema, por exemplo, falta de pressão, por exemplo, de óleo, que foi o caso do EA111, é um desgaste de peça. Então, esse desgaste, né, do material está onde? Sempre ele vai para o óleo, porque é o óleo que vai passar em todas as peças móveis para fazer a limpeza, o arrefecimento e a lubrificação. Então eu tenho que trocar o óleo e tenho que trocar o filtro de óleo sempre que eu for fazer uma abertura de motor, seja qual for o motivo e seja qual for o problema. Então eu quero saber de vocês agora, essas foram as peças que eu coloquei aqui, que eu acredito que são as que devem ser trocadas ou avaliadas, dependendo da situação. E agora eu quero saber de vocês, quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam disso, se teve alguma coisa que eu esqueci de falar, porque pode acontecer de eu não ter falado sobre alguma coisa, sobre alguma peça, alguma situação que também precisa ser trocada, ou se vocês discordam do que eu falei, se vocês reutilizam a parafuso, se vocês reutilizam bronzina, se vocês reutilizam junta, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Lembrando que esse vídeo é mais um vídeo em parceria com o Compre Sua Peça, que é um marketplace especializado no segmento automotor, e eu vou deixar, como eu já falei para vocês, o link do site deles aqui na descrição para vocês acessarem e verem tudo que eles têm disponível lá. Eles têm muita coisa no site, então peça seja para carro, moto, caminhão, trator, linha náutica, tem ferramenta, tem acessório, tem som automotivo. Então eu vou deixar aqui, vale muito a pena você clicar agora para conhecer o site, para ver tudo que eles têm lá. A gente adora, né, fuçar nessas coisas, então entra lá, já xereta tudo que eles têm lá. E não esquece de deixar o like também nesse vídeo, se você gostou do conteúdo, e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo em parceria com o Compre Sua Peça e até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês. Tchau!